Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Tome os seus lugares, Deus abençoe. Deus seja louvado por nessa noite estarmos reunidos mais uma vez para ouvirmos a sua palavra. Hoje nós estamos iniciando uma série de estudos, conforme está aqui, na tela, equilíbrio emocional e espiritual, à luz da palavra de Deus, princípios bíblicos para cuidar das emoções e fortalecer a vida espiritual. Eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia, sentado como você está, Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 9. Deus abençoe toda a igreja, os irmãos e irmãs que nessa noite estão nos visitando, sejam todos bem-vindos a esta casa, em nome do Senhor Jesus. Vou fazer menção aqui do nosso irmão, ministro de louvor lá de Itaúsu. O senhor é bem-vindo, Deus abençoe pela sua presença aqui, e os demais também são muito bem-vindos. Como nós estamos iniciando uma série de estudos, sobre princípios espirituais para abençoar nossa vida emocional, nessa noite eu quero falar com os irmãos sobre ansiedade, lidando com a ansiedade à luz da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele tratou sobre o assunto da ansiedade, e ele diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma. A palavra inquietos aqui é a mesma palavra ansiosos. Nas versões mais atualizadas, como a NVI, você vai encontrar a expressão ansiosos. Não estejais então inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Meus irmãos, nós estamos então iniciando essa série de estudos sobre assuntos emocionais, tendo em vista que a palavra de Deus, ela traz para nós orientação para todas as coisas, e a palavra de Deus traz orientações também para a nossa vida emocional, como nós lidarmos com as questões da vida emocional, como nós lidarmos com a nossa mente, com o nosso coração, com os nossos pensamentos. Jesus tratou sobre assuntos como esse. Jesus tratou sobre ansiedade, e Paulo também trata sobre ansiedade. E o nosso propósito aqui é aplicar, meus irmãos, princípios da palavra de Deus. Então eu estou aqui nessa noite para nós juntos analisarmos o texto bíblico que diz sobre ansiedade. Logo, eu estou aqui como um pastor, eu sou pastor, eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, eu não sou psicanalista, eu não sou psiquiatra, não. Então,
o que nós vamos estudar aqui são princípios espirituais bíblicos. É claro que se você for num psicólogo, ele vai te ensinar técnicas para controlar a ansiedade, ele vai te dar direcionamento diferente do que eu vou falar aqui. Se você for um psiquiatra, se o caso for mais acentuado, ele pode até te passar um medicamento para te ajudar a controlar a ansiedade. Mas hoje aqui é princípios bíblicos da palavra de Deus. Então é muito importante a gente, explicar isso. E esses assuntos, meus irmãos, dentro de igreja, é muito importante a gente tratar, porque tem muita gente que ainda tem aquele tabu, de achar que crente não tem ansiedade, que crente não enfrenta tristezas, que crente não enfrenta momentos depressivos ou até mesmo depressão. Tem muita gente que acha que nós somos blindados, e nós vamos descobrir, meus irmãos, que nós somos gente, nós somos seres humanos. Outro erro que a gente comete: vê alguém depressivo e fala assim, está endemoniado. Vê alguém com surto psicótico e fala assim, essa pessoa está possessa. E a gente demoniza as coisas. Não estou aqui falando que não existe obras malignas, possessão malignas. Claro que existe, todo mundo aqui sabe. Mas nós não podemos pegar casos de enfermidades biológicas, psicológicas e por aí vai, e atribuir isso, falando que isso é uma manifestação maligna. Porque às vezes a pessoa é crente, serve a Deus, mas enfrenta lutas e acaba entrando em estágios assim. E nós não podemos falar que essa pessoa está endemoniada, jamais. Aqui na igreja, a irmã Laura sabe, direto aparece gente doida aqui, né, irmã Laura? Direto aparece. E em vários momentos, você precisa saber lidar com a pessoa, porque às vezes você olha, você pensa que é uma manifestação maligna, e às vezes não é. É alguém que está doente, alguém que deixou de tomar medicamento, alguém que tem esquizofrenia, por exemplo, aí deixa de tomar medicamento, entra em crise e sai pela rua, e entra aqui na igreja. Se você não tiver sabedoria, você vai achar que a pessoa está endemoniada e vai virar aquela confusão, e já aconteceu várias vezes. Então, quando a pessoa chega, a primeira coisa que eu faço é o seguinte: convido a pessoa para sentar, sirvo uma água, começa a conversar. Naquela conversa você já vai perceber de que se trata aquela situação, se a pessoa está com confusão mental, se é uma crise, ou se é demônio, porque o demônio vai sentar, beber água e ficar batendo papo com a gente, vai quebrar tudo, e por aí vai. Então a gente precisa ter essa sabedoria. Então não vai falando aquilo que você acha que é, também não vai colocando diagnóstico em tudo que se tem, porque a gente também está nessa época, qualquer coisinha é depressão, é ansiedade, é TDAH, mas não sei o que, e por aí vai. Então nós precisamos ter equilíbrio para todas as coisas, e nós estamos aqui para buscar equilíbrio emocional. Tem uma psicanalista na internet, muito famosa, Andréia. Quem que já viu o vídeo dela? Ela é positiva, ela fala muita coisa interessante, muito inteligente, ela é cientista e tudo mais. Ela disse que aprendeu, acho que com o avô dela, com o pai, não sei, que tudo na vida, a gente precisa de ter duas coisas: prumo e rumo. Quem já viu esse vídeo dela falando isso, Prumo e rumo. Aí ela explica o seguinte, que prumo é ter equilíbrio em todas as áreas da vida, e rumo é o destino, é aonde a gente quer chegar, qual que é o nosso propósito de vida. Então, meus irmãos, sem equilíbrio a gente não chega a lugar algum, e nós precisamos de equilibrar as nossas emoções, equilibrar a nossa vida espiritual, equilibrar os nossos relacionamentos, trazer equilíbrio para todas as áreas da nossa vida.
E o que faz isso conosco é a palavra de Deus, né? Então a primeira coisa a entender, meus irmãos, já entrando aqui no estudo, é que o ser humano, ele tem alma. E a alma, ela é a sede das emoções. É a nossa parte que aparece as emoções. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele fala daquilo que o homem é composto. Olha o que diz o texto: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está abordando aqui sobre o assunto da santificação, e ele está dizendo o seguinte, que o ser humano, ele tem um corpo, ele tem uma alma e ele tem um espírito. Ele é composto por 3 partes, e nessa completude nós precisamos de nos santificar. Então até a nossa alma deve estar santificada, apresentada ao Senhor. E quando você percorre os textos bíblicos, você vai ver, por exemplo, lá em Salmos 86, versículo 4, o salmista falando da sua alma, ele diz o seguinte: alegra a alma do teu servo, Senhor, levanta a minha alma, né? Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Você percebe que o salmista está pedindo para o Senhor alegrar a sua alma. Então a alma, é na alma que as emoções, a alegria é gerada. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 26, 38, ele diz, né? A minha alma está triste até a morte. Imagine que tristeza de alma é essa. Está triste, a minha alma está triste até a morte. Ele não falou o meu corpo está triste, disse a minha alma está triste. E logo nós compreendemos então que o ser humano tem alma, e na alma é gerada alegria, tristeza, as preocupações, as ansiedades e os demais sentimentos. Mas hoje eu quero falar sobre como lidar com a ansiedade à luz da palavra de Deus. A gente sabe, né, meus irmãos, que hoje está comum a ansiedade. Quem aqui não está ansioso? Quem aqui não está ansioso? Né? Acho que é mais fácil falar assim: quem aqui nunca sentiu ansiedade? Ninguém. Todos nós temos sentimentos assim, né? E existem várias pesquisas médicas sobre ansiedade, né? Primeira coisa, é uma doença. É claro que nós precisamos separar aquilo que é um momento, porque você pode ter um sentimento ansioso, estar ansioso por um momento, e você pode também ter um grau de ansiedade tão elevado que você afeta o seu organismo, afeta o seu corpo, afeta as suas emoções, precisa de medicamento, afeta a sua vida, o seu cotidiano, suas atividades, aí tornou-se uma doença, né? E eu achei um dado, eu achei pouco, parece muito pouco, porque quase todo mundo que a gente fala está vivendo momentos de ansiedade, mas segundo a OMS, o Brasil apresentou, historicamente, o maior índice, né, de transtornos de ansiedade no mundo, com cerca de 9,3% da população. Isso daí uns quase 20 milhões de brasileiros têm transtorno de ansiedade, doença de ansiedade, né? Então, é muita gente, mas a impressão que tenho é que esse número é maior, porque talvez são números, né, que foram catalogados em hospitais, pessoas que estão tratando, e o tanto de gente que sofre e vive afetado com isso de forma extrema e não trata, né? Não busca ajuda. E esses sintomas, segundo essa pesquisa, né, da chamada ansiedade silenciosa, costumam ser sutis, começam de coisas muito pequenas, e o corpo vai enviando, né, sinais para o cérebro para o corpo, e a pessoa começa com insônia,
palpitações, irritabilidade, lapsos de memória, tensão muscular, sensação de cansaço constante. E a ansiedade é definida da seguinte forma, né? É uma reação emocional, natural, de medo ou apreensão diante dos perigos, caracterizada por tensão e antecipação de ameaças futuras. Então, é alguém que está sofrendo por aquilo que está por vir, por coisa que está no futuro. E ela se torna um transtorno de ansiedade, uma doença, quando esse sentimento, esse medo, essa apreensão, ela é excessiva, ela perdura, né, persiste durante meses, é desproporcional ao estímulo e prejudica a vida cotidiana. E a pessoa não consegue mais viver normal, não consegue trabalhar, não consegue se relacionar normalmente, aí passa a ser um transtorno de ansiedade. Então dá para a gente entender que a ansiedade, de forma bem resumida, é um sentimento de medo, de angústia, de alguma coisa que está pela frente, pelo futuro, em relação ao futuro, seja ele próximo ou longo. E quando nós estudamos na Bíblia essa palavra ansiedade, aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 6, onde Paulo diz, né, não estejais inquietos ou ansiosos, a palavra aqui, no grego, ela significa alguém que está estrangulado, sufocado, alguém que foi rasgado ao meio, alguém que está sufocado a ponto de perder o ar. A pessoa que entra numa crise de ansiedade, se você já viu alguém com crise de ansiedade, ela tem sintomas, né? Ela perde o ar, ela fica apavorada, ela fica sufocada. É muito sério. E também tem o sentido, meus irmãos, essa ansiedade bíblica que tem o sentido de alguém que está sendo puxado em diferentes direções. Imagine você ser puxado em diferentes direções, seu corpo. Alguém vem aqui te puxar, te puxa para a direita, te puxa para a esquerda, pega no seu braço, um lado do seu outro braço, da perna, vai te puxando, vai te jogando. Você fica instável, né? E a ansiedade, ela também tem esse sentido, de alguém que está sendo puxado em diversas direções. A mente fica dividida entre o medo e a fé, e às vezes o medo toma conta. Então é muito sério isso. Quem passa por isso, quem tem ansiedade, seja mínima ou no máximo, sabe do que eu estou dizendo. E é uma doença democrática. Ela atinge homens e mulheres, jovens e velhos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos e também os ateus. Ela atinge muitas pessoas, né? E nós vivemos um estilo de vida hoje que proporciona ansiedade, que gera ansiedade. A gente tem estresse, né? Muito estresse. A gente tem preocupação demais, a mente acelerada, passamos por traumas, por perdas, decepções, fatores genéticos, biológicos, tudo isso influencia a ansiedade. Eu vi um vídeo, a pessoa chegou na menina e falou assim, menina de uns 7 anos, tudo bem? Ela falou, não, eu estou muito estressada. A pessoa, mas você tem só 7 anos, você está muito estressada com o quê? É a matemática lá da escola, a matemática está me estressando, está me matando. Aquela menina está exposta a um grau de estresse já, mas talvez ela está aprendendo isso na casa dela, porque a mãe está estressada, o pai está estressado, e estressa a menina estressa os colegas, estressa as professoras. É uma cadeia, né? Então é muito sério isso, né? A mente acelerada, a gente pensa muita coisa, toda hora, todo instante. As lutas da vida, né, meus irmãos, nos fazem baquear. As tribulações da vida, nós enfrentamos muita coisa difícil. Tem muita gente que sofre, está na igreja, é crente, ora, mas enfrenta situações difíceis. Nem tudo são flores, né? Mas o que a Bíblia vai falar para nós sobre tudo isso que eu estou dizendo até agora, que é o mais importante? Então abra a sua Bíblia aí, deixa ela aberta, Filipenses capítulo 4, versículo 6.
O negócio já começa, meus irmãos, com uma orientação do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: olha, não estejais ansiosos por coisa alguma. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é um conselho do apóstolo Paulo: não seja ansioso por nada. A primeira coisa que Paulo está orientando a igreja de Filipe, aos irmãos filipenses e a toda a igreja do Senhor Jesus é o seguinte: não fique ansioso por nada. Que contrassenso, né, meus irmãos? Nos dias que nós vivemos, nós não ficarmos ansiosos, não preocuparmos com antecedência, não preocuparmos com amanhã. Por que Paulo está dizendo isso para aqueles irmãos, né? Que sentimento tinha no apóstolo Paulo a ponto dele falar: olha, não sofram antes da hora, não sofram por antecedência. Irmãos, Paulo tinha um equilíbrio emocional tão bonito, tão especial, porque quando você estuda a história da igreja, quando Paulo escreve esse texto aqui, essa carta, ele estava preso em Roma, ele estava preso, aprisionado, prestes à morte, não sabendo como iriam as coisas acontecer nos próximos dias. Ele não sabia, ele estava preso para ser assassinado, e preso para ser assassinado, não sabendo como as coisas iriam acontecer, mesmo em meio a esse sentimento. Troca de lado com o apóstolo Paulo. Imagina você preso, condenado à morte, não sabe como será a sua morte, mas vai morrer em breve. Aí você tem a oportunidade de mandar uma mensagem para a igreja. Aí você fala assim: meus irmãos, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Difícil, não é? De entender o que se passava com o apóstolo Paulo. Mas Paulo, a gente vai entender que Paulo, ele não olhava as circunstâncias da vida, ele não olhava para aquilo que ele estava vivendo aquele dia, mas ele estava olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. A gente vai aprender, meus irmãos, que nós cristãos, orientados pela palavra de Deus, nós precisamos ter foco na nossa vida. Se nós formos olhar o cenário atual, os problemas que nós enfrentamos, as lutas que nós enfrentamos, se eu for abrir a oportunidade aqui, cada irmão tem uma luta para contar. Quem não tem uma tem duas, quem não tem duas tem três, quem não tem três tem quatro. Talvez alguns não tenham nenhuma, glória a Deus, mas já passou no passado um tanto de tribulação, um tanto de luta, agora que deu uma trégua às coisas. E se nós formos olhar, meus irmãos, para as circunstâncias da vida, se nós focarmos nas tempestades da vida, naquilo que não deu certo, naquilo que a gente perdeu, nós vamos ficar doidos, nós vamos enlouquecer, nós vamos entrar num grau de ansiedade elevadíssimo. Então, se você focar nas circunstâncias da vida, nós não vamos sair do lugar. Então, eu disse que nós precisamos de foco. Qual que é o nosso foco? Nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos olhar para as promessas que o Senhor Jesus fez na nossa vida. Todo cristão precisa buscar equilíbrio para a sua vida e relembrar todo dia que nós temos um destino, nós temos um céu nos aguardando, e essa vida aqui é momentos que nós estamos passando por aqui, e um dia nós estaremos para sempre com o Senhor nos céus. Então, meus irmãos, onde estão os seus olhos? Se Paulo fosse olhar para as correntes, para as cadeias, se Paulo fosse olhar e pensar assim: agorinha o soldado vai chegar aqui, agorinha o soldado vai amolar a espada, ele ia ficar doente, ele ia escrever diferente, ele ia falar: irmãos, eu estou morrendo antes da hora,
eu estou sofrendo, porque pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. Mas Paulo tinha essa convicção e falou: meus irmãos, olha, fiquem tranquilos no coração de vocês. Ele estava olhando para Jesus, e para quem nós estamos olhando? Para onde você está colocando seus olhos? Hebreus capítulo 12, versículo 2, o escritor aos Hebreus fala assim, ó: tendo os olhos fitos em Jesus, ou olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você tem uma fé no seu coração. Quem gerou essa fé no seu coração foi o Senhor Jesus. E eu vim aqui nessa noite lembrar você que você tem uma fé, e essa fé não será abalada. Está difícil, pastor, está pesado, a tribulação está grande. Olha para Jesus, o Senhor vai te ajudar, esse vento vai passar, a tempestade vai acalmar, e você vai olhar para Jesus e vai ser vitorioso, porque essa fé que você tem, é o Senhor Jesus que te deu. Amém? Então Paulo, de cara, já nos dá uma lavada. Não fiquem ansiosos. Mas Paulo, ele vai explicar para nós como que se dá esse processo. Porque é muito simples eu chegar aqui e falar assim, ó: olha, Isaac Radel, você não vai ficar ansioso, viu? Ser jovem, eu sei que o jovem pensa no futuro, pensa no vestibular, pensa na namorada, pensa não sei no que, pensa naquilo, e ele entra em parafuso, fica ansioso. E é muito fácil chegar e falar assim: não fica ansioso não, vai dar tudo certo. E o apóstolo Paulo não faz isso com a gente, ele explica para nós como tem que ser a nossa vida. E ele continua assim, ó: antes, Filipenses 4:6, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, ou mais em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. A segunda lição que nós aprendemos aqui é a seguinte: entregue suas preocupações a Deus. Paulo está falando o seguinte: olha, não fiquem ansiosos, não sofra antes da hora, antes de vocês sofrerem, antes de dar uma crise de ansiedade, antes de entrar em parafuso, entregue as preocupações, as necessidades, os pedidos de vocês a Deus. Paulo, ele não apenas dá uma ordem para nós não sermos ansiosos, não, mas ele dá a solução: entregar tudo a Deus primeiro. Antes de sofrer, Paulo está dizendo o seguinte: ore. A ansiedade é uma doença séria, mas espiritualmente falando, o remédio é a oração. É a primeira coisa, é a oração. Meus irmãos, nós não conseguimos lidar com a ansiedade com livros de autoajuda, não. Nós precisamos é da ajuda do alto, da ajuda que vem de Deus para a nossa vida. Nós não podemos lidar com a ansiedade sendo ignorantes, que tem gente que é ignorante, né? Ele nega a doença, ele nega o problema. Por que a gente nega? Por que quando o cardiologista fala assim, ó, toma remédio, viu? Porque a sua pressão está alterada, você fala assim, não, vou tomar remédio não, pressão não. Sabe o que você toma? Você sabe que se você não tomar, você vai infartar e vai morrer. E por que quando o médico fala, você tem uma doença emocional, a gente é ignorante, não aceita, eu não tenho demônio em mim não, e pai, tem gente que faz isso. Isso é ignorância. Meus irmãos, eu estou falando de problemas reais, e esses problemas reais, problemas de ansiedade, preocupações antecipadas, nós podemos crer e devemos, né, crer na palavra de Deus, e esses problemas são resolvidos quando nós nos ajoelhamos e lançamos sobre Cristo todas as nossas preocupações.
Se você falar no psicólogo, ele vai te ensinar mais coisas, mas aqui hoje é pastor que está ensinando. Então, eu sei ensinar você a orar. Então você vai orar, você vai entregar tudo para o Senhor. Salmo 37, versículo 5 fala isso, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E meus irmãos, não existe, talvez a pessoa sofre por coisas grandes que estão por vir, a gente sofre por coisas pequenas, mas deixa eu te falar uma coisa, não existe nada demasiadamente grande para o poder do nosso Deus, e não existe nada tão pequeno para o seu cuidado, para o cuidado de Deus paternal sobre a nossa vida. Ele faz coisas grandes como um Deus, mas ele faz coisas pequenas como um pai. Então, deixa eu te falar uma coisa, se você está carregando uma carga que você não está conseguindo levar, é porque você está carregando essa carga sozinho. Entregue para Deus na oração. Paulo não nos manda ignorar o problema, não, ele manda a gente direcionar para Deus, falar com Deus, clamar a Deus. E ele explica isso para nós, se puder colocar o versículo por favor, ele explica para nós como que nós vamos fazer isso. Versículo 6, mas em tudo, por meio da, primeira coisa é a oração. O que é oração aqui? É relacionamento com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, através da oração, fica mais fácil da gente equilibrar as coisas. Orar, meus irmãos, é falar com Deus como alguém fala ao seu amigo. Você tem um amigo que você pode conversar com ele assim, bem tranquilo, bem de boa, expor seu coração, sem julgamento? Você tem um amigo assim? Sim ou não? Quase todos têm. E com Deus, o convite que Ele faz para nós, é para a gente se relacionar com Ele, irmão Alexandre, do mesmo jeito, é aproximar dEle como um amigo. Então, meus irmãos, a oração, ela começa quando nós focamos nossa atenção em Deus, e não em nós mesmos. E a oração aqui tem um sentido amplo, envolve adoração, rendição, confiança em Deus. Então comece a orar, comece a falar com Deus. Eu estou aqui nessa noite para te dar ferramentas espirituais para lidar com a ansiedade. Comece falando com Deus, comece orando. E o apóstolo explica para nós o seguinte, que além da oração, nós vamos suplicar. Aqui, meus irmãos, súplica é algo mais específico ainda. É quando nós apresentamos de Deus as nossas necessidades específicas. Paulo nos ensina que a gente pode chegar diante de Deus e colocar diante de Deus tudo aquilo que nos preocupa. Você está preocupado achando que vai morrer amanhã? Porque tem gente, irmãos, que preocupa pensando o seguinte: eu vou morrer amanhã, então eu vou sofrer hoje, que eu vou morrer amanhã, eu vou morrer hoje. Então comece a orar sobre isso. Estou preocupado com o meu trabalho amanhã. Será que vai ter trabalho amanhã? Ore hoje, suplique hoje. Eu estou preocupado. Tem gente que preocupa-se com medo de ficar doente. Eu vou ficar doente, eu vou ter tal doença, porque minha mãe morreu assim, meu avô morreu assim, minha tia, os papagaios, os cachorros, então, certo, eu também vou ficar assim um dia. Então entre em parafuso. Então comece a orar, suplicar, seja específico com Deus na oração, daquilo que te preocupa hoje. Faça um clamor intenso por aquilo que te amedronta. Ore contra o medo, ore contra todo sentimento que rouba a sua paz. Não acumule peso da ansiedade, ore antes. Comece a orar, comece a clamar a Deus. Eu sei que orar não é fácil, é uma disciplina espiritual, mas nós precisamos fazer, nós precisamos agir, nós precisamos colocar nossa vida diante do altar, porque isso vai gerar cura em nós, libertação em nós, graça de Deus vai fluir sobre a nossa vida. A oração, meus irmãos, é tão interessante,
que você já fez terapia? Quem que já fez terapia? Todo mundo tem medo de falar que fez, né? Mas muita gente fez. Você não vai lá no terapeuta, no psicólogo e fala com ele? Não é? Você conta, você fala, você expõe tudinho que está passando dentro do seu coração. E a oração é o mesmo sentido. Você está falando com Deus, você está expondo, você está colocando para fora. O ato de você falar, o ato de você expor, e às vezes você até chora quando você está orando, isso vai gerando cura em você, é terapêutico. Isso vai gerando cura, porque você vai colocando para fora, isso vai gerando vida, você começa a entender melhor as situações, Deus começa a te dar direções diferentes. Você via aquela situação como algo muito grande, agora você vê como algo menor, porque Deus vai renovando a sua fé, Deus vai ampliando a sua visão. Aquilo que era um problema do tamanho dessa igreja, passa a ser agora um problema menor, do tamanho dessa cadeira. Tudo na oração. Então ore ao Senhor, não desperdice a oportunidade de falar com Deus. E o apóstolo também, diz sobre ação de graças. O que é ação de graças? Gratidão. A gratidão, meus irmãos, é algo muito especial. Gratidão gera cura. Gratidão gera um sentimento de contentamento, de prazer, de realização. Nós precisamos olhar para o que Deus fez por nós no passado, para nós não ficarmos ansiosos pelo futuro. Deus não cuidou de você até agora? Você não chegou até aqui? Quantas obras Deus fez na sua vida? Quantos livramentos Ele fez? Olha a vida que Ele te deu. Ele está cuidando de você até agora, amanhã que tudo vai desabar. Então comece a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez na sua vida. Se você parar para pensar, Deus é muito bom, a misericórdia dEle é muito grande. Então agradeça pelo passado que você teve, por aquilo que Ele fez, e olhe para o futuro e agradeça já hoje por aquilo que Ele vai fazer amanhã. Você tem coragem de agradecer por aquele milagre que vai acontecer daqui um tempo ainda? Isso é confiança, Gratidão antes da resposta, meus irmãos, é confiança em Deus. Quando você é grato, por uma resposta que você não recebeu ainda, isso é confiança em Deus. Tem uma pessoa muito equilibrada na Bíblia, chamada Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel orava, por causa da oração, Daniel foi condenado, ia ser condenado para ser lançado na onde? Na cova dos leões. Ele seria devorado pelos leões. E quando Daniel ficou sabendo que ele não podia orar, que se ele orasse, ele iria ser punido, e a punição era ser lançado na cova dos leões, Daniel entrou em ansiedade, ele entrou em crise, ele deu pinote, ele ficou doido. Sim ou não? Vamos ver, porque talvez alguém aqui não sabe. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, era um decreto que ele não podia orar. Ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. Ele foi fazer o que dentro do quarto? E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, fazendo o quê? Agradecendo a seu Deus. Versículo de número 11. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Daniel estava orando e agradecendo a Deus. Como que agradece a Deus sabendo que nas próximas horas você vai ser devorado por leões? É meu Deus mesmo. É isso mesmo, Jorge. Como? Que equilíbrio emocional é esse?
eu tinha caído na capoeira, irmãos. Eu tinha vazado. Não tinha também, Silas? Tinha corrido. Mas Daniel, ele tinha tanto equilíbrio espiritual, emocional, que ele foi orar e agradecer a Deus. Ele não se desesperou, e é difícil a gente desenvolver isso aqui, mas é talvez porque ele já tinha uma rotina de oração, ele sabia muito bem quem era Deus, ele já tinha vivido milagres extraordinários, então ele pensou, é só mais um milagre. Para esses homens é o fim, para mim é o começo de uma exaltação ao Deus dos céus. Então comece a agradecer a Deus. Está ruim, agradeça. Está bom, agradeça. Agradeça por aquilo que Deus fez. Agradeça também por aquilo que Ele ainda vai fazer. Isso vai gerar alegria no seu coração, e você vai conseguir lidar melhor com sentimentos de ansiedade. Amém? Então encerrou aqui o versículo. Aí o versículo 7, Paulo vai aprofundando o assunto, e ele fala assim, ó: então, quando a gente ora, suplica, agradece, então o que acontece conosco? Após a oração, o que vem? Então, a paz de quem? De Deus, que excede todo entendimento. Irmãos, está além da nossa compreensão. Essa paz que esse crente que está do seu lado aí sente, ninguém explica ela. Está o negócio virado de perna para o ar, o fogo está queimando, as águas estão dando pelo nariz e está subindo, mas o crente está lá, firme, animado, chorando, sangrando, mas está orando, está pedindo a Deus. Que é isso? Isso é a paz de Deus, que guarda o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Essa paz, em primeiro lugar, é uma paz, meus irmãos, divina. O texto diz que é uma paz que vem da onde? De Deus. Não é do governo, não é dos benefícios, não é das circunstâncias da vida. Não, é de Deus, é a paz de Deus. Essa paz, meus irmãos, ela provém do sentimento de que nós entendemos que Deus está no controle da nossa vida. Deus é soberano e a gente esquece dessas coisas. Deus está no controle de tudo. Essa paz, ela nasce em nós quando nós compreendemos o seguinte: que nossa vida está garantida pelo sangue de Jesus, que nós temos uma cidade, uma morada no reino dos céus, e ninguém te toma isso. Você tem um destino, seu destino é o céu, e nós temos hoje poder para vencer o pecado, que nós estamos debaixo da graça. É daí que vem essa paz. Essa paz, ela vai além da compreensão humana. Mesmo em meio às tempestades da vida, e quem já enfrentou as tempestades da vida sabe do que eu estou falando. As tempestades estão do lado de fora, mas do lado de dentro do nosso coração nós sabemos que Deus está cuidando. Quantas pessoas aqui viveram situações que se amanheceu e falou assim: hoje é o último dia, hoje é o último dia, e você está aqui? Não foi o último dia não, porque por fora as circunstâncias falavam que era o último dia, mas por dentro quem controla é o Deus dos céus, e Ele diz o seguinte: eu estou no controle. Então, meus irmãos, essa paz, ela está além da compreensão humana, excede o entendimento. Sabe por quê? Porque mesmo a gente passando dor, tribulação, luto, perdas, mesmo orando, não tendo oração respondida, nós temos paz. Nós temos paz. Mas como que uma pessoa que está em luto tem paz? Como que uma pessoa perdeu alguma coisa tem paz? Como que uma pessoa está pedindo algo para Deus, não acontece, tem paz? Eu não sei explicar direito não. Eu só sei que essa paz vem de Deus, do trono da graça, e está muito além da compreensão humana.
é uma paz integral que nos comunica, que nos liga, que nos reintegra à presença de Deus. Mesmo Paulo preso, ele tinha essa paz. Como que alguém tem paz preso? Sabendo que vai morrer, está preso, sabendo que vai morrer, tem paz. Difícil, não é? E o apóstolo fala o seguinte: olha, essa paz que vem de Deus, ela guardará o vosso coração, os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. O que é isso? É uma paz que, quando o texto diz, né, que essa paz ela guardará, aqui tem uma linguagem militar, uma ideia militar, de um soldado que está guardando, que está protegendo, que está escalado, está em serviço. Alguém que está trabalhando, que está guardando, está de pé, está preparado, está guardando uma casa, uma pessoa. Essa paz de Deus, ela guarda a nossa alma. É Deus nos protegendo. Ah, se não fosse Deus, né, meus irmãos? Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Você pode estar até ansioso hoje, mas se não fosse Deus ainda, aonde você estaria a hora dessa? Onde eu estaria uma hora dessa? Então essa paz, ela é um guarda que nos protege, que nos blinda, que nos ajuda, que nos cerca em volta. E caminhando para a gente encerrar, no versículo 8, Paulo agora sai da oração, Paulo agora sai dessa paz que é transcendente, que vem dos céus, que vem de Deus, que a gente não entende bem como que se dá isso. Ele agora vai falar da nossa parte. Até agora você está orando, você está buscando, você está vivendo em paz, mas tem uma parcela que é nossa. Aí ele fala o seguinte: ó, quanto ao mais, irmãos, finalmente, irmãos, pensem. Faz o quê? Faz o quê? É didático. Faz o quê? Pense. Começa a pensar em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algum louvor. Mateus 6,34 é um texto que Jesus fala sobre ansiedade. Portanto, não se preocupem com amanhã. Está vendo que o negócio é no futuro? Pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas. Então resolve os problemas de hoje. Descasca os pepinos, os abacaxi de hoje. Amanhã você vai na feira e compra outros. Deixa o da manhã. Não sofre por aquilo que você não sabe nem se vai chegar. Jesus que está falando isso. Esse texto é muito importante também para esse estudo. E voltando lá para o versículo de número 8, Paulo fala o seguinte: olha, eu vou passar uma tarefa de casa para vocês. Vocês vão pensar, exercitar a mente de vocês. A palavra pensar aqui, nisso, pensar, né, significa o seguinte: considerar cuidadosamente. É calcular bem, é ocupar a mente intencionalmente, não é natural não, é intencionalmente. Aí ele fala assim: olha, tudo que é verdadeiro, irmão, se existe pensamento sobre a verdade, é porque existe pensamento sobre a mentira. Tem muita coisa que não é verdade, tem muita coisa que não é imaginação, tem muita coisa que não é a realidade. Tem gente que fala assim, ó, eu cheguei na igreja hoje, a irmã Beth não me cumprimentou, ela está com raiva de mim, a minha vida agora acabou, ai meu Deus do céu, de noite ele não dorme, pensando o que ele fez, o que ele deixou de fazer, amanhã ele acorda doente, a cabeça doendo, depois ele não dorme de novo, e vira uma tribulação. E a irmã Beth só não cumprimentou, sabe por quê? Porque ela esqueceu o óculos dela e nem viu o irmão.
Estou dando um exemplo, né, para a gente entender o que eu estou falando. E às vezes não é a realidade, meus irmãos, é um negócio comum. Tem muita coisa que é fruto da nossa imaginação, não condiz com os fatos. Fulano não gosta de mim. Ai, meu Deus do céu, agora acabou tudo, vai pegar fogo. Irmão, às vezes ele até gosta. E se ele não gostar também? Vai fazer o quê? Não é? O problema é dele, não é seu. Está falando mal de mim. Irmão, se você for preocupar com isso, já viu aquele ditado? Falem mal, mas falem de mim. Se for mentira, meus irmãos, é mentira. E se for verdade? É verdade. Vai fazer o quê, né? Já está. Se for verdade, é verdade. Se for mentira, é mentira. Eu vou ficar correndo atrás de mentira? E se for verdade, ué, contra a verdade não tem nada para fazer. Não é? Sim ou não? Cuidado com a imaginação. Irmãos, a gente hoje com as redes sociais, Instagram principalmente, a gente olha a vida dos outros na internet. Irmãos, é uma vida boa, é umas casas boas, é uns carros que não tem nem nome. O povo, já viu o povo que vai na academia, na internet? Como que é os treinos das pessoas na academia? Os treinos da internet? Já viu como é que é? O corpo das pessoas? Agora vai para a academia para você ver. O jeito que você sai de lá suado, trocando as pernas, segurando nas coisas. No outro dia você amanhece parecendo um bêbado, não é? As pernas assim, trocando as pernas. Essa parte ninguém mostra. Então, meus irmãos, ninguém mostra a luta, as lágrimas na internet. A pessoa mostra que está bonito. Tem muita gente que aluga casa no condomínio para fazer vídeo lá, para vender um curso para você de como ficar rico. Mas a casa que ele está lá no condomínio não é dele, ele alugou. Sabia disso? Sabia disso? Ele vende uma imagem de felicidade. É igual propaganda de margarina. Você já viu como é que é propaganda? Hoje ninguém faz propaganda de margarina mais, né? Antigamente tinha, lembra como que era a mesa da margarina? Família Margarina, né? Irmão, aquele povo é lindo. Acorda com bom humor. O pão lá não queimou. O leite não derramou. O café ficou temperadinho. E na realidade da nossa vida não é assim, meus irmãos. Tem dia que a gente acorda estressado, cansado, virado na giraia. Não é assim? É a realidade da vida. Então, cuidado, pense naquilo que é verdadeiro, coloque os pés no chão, naquilo que é honesto, naquilo que é respeitável. Ocupe seus pensamentos com coisas sadias, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama. Irmãos, tem gente que carrega ódio, tem gente que carrega desgraça, tem gente que carrega o mal. Ele chega e ele vomita em cima da gente. Tira isso da sua vida. Tira isso da sua vida. Não aceita não. Se não for para falar bem, não fala mal também não. Isso deixa a gente mal, isso atrapalha a nossa vida. Use a sua língua para edificar. Você viu aquela irmãzinha ali? Você viu ela? Ela tem um tanto de defeito. Irmão, mas ela tem qualidade também. Você conhece as qualidades dela? Não conheço. Você conhece só os defeitos, né? Pois então cala a boca, sai de perto de mim. Faz isso, irmão. Não aceita não. Isso é saúde para a sua mente, é saúde para o seu coração. Não entre em pilha dos outros não, que você vai ficar doido. Então vamos usar a fala, a boa fama, aquilo que é agradável, aquilo que é bom. Paulo está ensinando a gente, sabe fazer o quê? Higienizar a mente, passar uma quiboa na mente, passar um álcool na mente, tirar as bactérias, a contaminação. Nem toda informação merece acessar o seu interior. Tem gente que fica o dia inteiro, meus irmãos, na internet. É vídeo de catástrofe, é vídeo de acidente, é vídeo de fim do mundo, é vídeo de profeta falando que o mundo vai ficar escuro, vai ficar claro, que vai não sei o quê. A pessoa de noite, ele não dorme, que aquilo está na cabeça dele. Ele está sobrecarregado de coisa ruim, de coisa negativa. Aí ele não dorme.
aí é o capeta que não está deixando ele dormir. Não é. É a sobrecarga de emoções e informações negativas. Você vê o dia inteiro notícia de ruim, notícia de morte, notícia não sei de quê. Irmãos, daqui a pouco você fala assim: não vou nem sair de casa, Deus me livre, não vou nem sair de casa, vai cair um raio na minha cabeça. Então cuidado com isso, cuide da sua mente, cuide do seu coração, cuide das suas emoções. E o versículo 9, fala assim, põe em prática tudo aquilo que vocês aprenderam e receberam, coloque em prática. Ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará em vocês. Para você ter a paz de Deus, você precisa do Deus de paz. Você precisa do Deus de paz na sua vida. Amém, meus irmãos? Deixa eu te falar uma coisa, princípios espirituais. Mas se o negócio continuar difícil, você vai orar, você vai fazer isso aqui tudo, e se você ainda tiver dificuldades, deixa eu te falar uma coisa, procure ajuda. Uma terapia faz bem para muita gente, um psicólogo faz bem para muita gente, vai te fazer entender coisas que você não consegue entender. Se for preciso, vá. Se ele te passar um medicamento, se um psiquiatra passar um medicamento, tome, faça o teste, não brinque com a sua saúde emocional. Tem muita gente morrendo, meus irmãos, tem muita gente cometendo suicídio por causa de ansiedade, problema que vai aumentando e o negócio, um dia, bagunça. Você não viu um tempo desse noticiário aí, com uma irmã do circo de oração, ela suicidou dentro da igreja, meus irmãos, ela achou a porta aberta, entrou e suicidou dentro da igreja. Que mensagem que ela estava deixando, né? Que tristeza. Um dia a gente estava na convenção do Ministério de Madureira, e tinha um pastor lá, que na hora que ele estava lá, ele era presidente, fazia parte da mesa diretora, ligaram para ele, com uma irmã lá do circo de oração também, não sei se foi Porá, foi por aqui, que a irmã também tinha cometido suicídio. Às vezes é só aquele sentimento, né? Eu não preciso de ajuda. Você precisa de ajuda, nós precisamos. Então, se necessário for, procure a ajuda de um profissional.